A palavra que eu vou trazer para os irmãos desta noite, que o Senhor já colocou no meu coração, eu estava olhando aqui no papelzinho que eu escrevi, foi em maio, estava meditando e voltei agora a ver isso aqui. Vou falar sobre batalhas. Se eu perguntar aqui nesse auditório, quem nunca já teve batalhas ou lutas, vai ser difícil de achar um que não teve. E também, daqui para frente, qual é a batalha que pode vir? E muitas das vezes nós procuramos batalhas com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias atitudes. Nós escolhemos caminhos, vícios, que vai nos trazer batalha depois. Principalmente, a gente coloca pessoas adultas e também os jovens. Nos dias de hoje tudo está muito bonito. Pode ser aceito. E amanhã? E depois? Este é o mundo em que estamos vivendo, irmão. Viver neste mundo é ter batalha em todas as áreas. O jovem, uma criança vai para a escola, ela quando começa a entender do que é a vida, ela começa já a ter lutas ali. O adolescente, quando vai para a faculdade, se a pessoa tem um conhecimento, alguma certeza, alguma coisa, vai ter batalha, vai ter lutas. E é o dia a dia que nós temos neste mundo. Mas eu quero falar para os irmãos, nesta noite, é sobre a batalha espiritual. Abramos a palavra do Senhor, Quem tem celular, vê no celular. Depois desligue, porque um clique te chama a atenção. O celular hoje também é uma batalha. Você vai deixar de ver os anúncios e os pequenos filmezinhos que passa, Se você ficar olhando, você gasta 3 horas por dia. É tempo que não volta mais. Vigiemos, a batalha é grande. O inimigo ele está pronto a tirar a nossa atenção em tudo. Vou ler alguns textos da Bíblia. E eu vou começar lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Preste atenção, porque o inimigo, o nosso adversário, ele não cansa. Ele nos conhece da maneira, exterior, é claro. Ele vê. Efésios 6, capítulo 12. Atente pelo que você vai ouvir, que o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia é muito enfática, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, aqui me chama a atenção, não é contra o sangue e a carne, que é a nossa batalha, a nossa luta. É contra os demônios que Satanás tem o controle. São nossos inimigos. Tentam de tudo para nos levar ao pecado e ao afastamento do Senhor. O inimigo, ele está ao redor, no sim diz a palavra, ao redor, procurando alguém para o quê? Devorar. Como um leão. E nós devemos estar precavidos destas coisas. Nós vivemos que um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Olha a situação do ser humano, de nós que vivemos aqui. Uma das maiores exigências como igrejas
Quando eu falo igrejas aqui, não é denominação, não. É você. Eu, o povo de Deus, aquele salvo, remido por Jesus, é a igreja. Não é igrejas chamado casas divididas por todo lugar, não. São o povo de Deus. Precisamos entender isso. Como igrejas, é discernir entre a batalha espiritual e outras dificuldades sociais, que é dificuldades da sociedade que nós temos hoje. Como é difícil viver em sociedade, na cidade, nos bairros, nos lugares. Discernir, né? Aí nós vemos pessoais, dificuldades sociais pessoais. Pessoais o quê? Povo, gente, amigos, família. Temos que ter esse discernimento. E individuais. São caracterizando, né, as pessoas. Lá em 2 Coríntios 10, 3, 6. Segunda Coríntios capítulo 10, 3 a 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Irmãos, a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é enfática. Uma coisa que os irmãos devem aprender é procurar estudar a Bíblia dentro dos contextos bíblicos. Bíblia que traz contextos para você acompanhar. Talvez um versículo você gasta meia hora ou uma hora para chegar a uma conclusão. Porque muitas vezes nós lemos e esquecemos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Palavra difícil, né? Aí eu coloquei do lado aqui para passar. Sofisma, argumento falso ou raciocínio defeituoso, intencionalmente para induzir ao erro. O irmão Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, está falando, cuidado pelos sofismas. O sistema religioso é cheio de sofisma, cheio de engano, levando as pessoas ao erro. E você tem que ter a palavra de Deus como parâmetro para a sua vida. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, aqui, usar as armas de Deus. Eu coloquei aqui a oração. O que Paulo diz aqui para os coríntios? Está dizendo para nós como igreja, para cada um de nós que estamos aqui. Quais são as nossas armas? Primeiro, a oração. Qual é o tempo de oração que nós temos? É de manhã, na hora do almoço, de noite? Ou marcado um local? A fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Interessante, são 7 coisas, né? Olha que perfeição. A oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Essas são as nossas armas. Do contrário, crentes individuais e grupos tornam-se muito facilmente desviados, lutando com adversários humanos, ao invés de lutar através da oração contra o poder invisível do inferno. Oração é a maneira através da qual entramos na batalha. Está em batalha com algo na sua vida? O inimigo está procurando te assediar. Vai orar a Deus, vai colocar diante do Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, falando para Ele, nós estamos declarando que estamos necessitando da força dEle. Se eu me fechar, não vai ter solução. Aí nós entramos na batalha através da oração. Estar na batalha em si
sendo a palavra de Deus a principal arma empregada contra Satanás durante a nossa luta. É a palavra de Deus, é a garantia. A Bíblia diz que ela é a espada do Espírito. Como é que eu vou lutar contra o inimigo se eu não conheço as astúcias dele, que a Bíblia me ensina, que o Espírito Santo tem me ensinado, a palavra tem me ensinado? Qualquer nação que vai entrar em guerra com outra nação, vai estudar primeiro como é que é o exército lá, como é que está o meu exército aqui. E nós estamos numa batalha espiritual, nós temos que conhecer de coisas espirituais, e nós temos que ter armas espirituais para poder vencer isso em Deus. É orar em todo o tempo, o que acontece diariamente. Quantas vezes estamos no nosso trabalho e pode nos levar a orar naquele momento? Quantas vezes eu estou no trânsito, né? O carro a 60, 70 km por hora, o motociclista passa do meu lado a 80, 90. Eu falei, Senhor, tem misericórdia desta vida. Se ele bater com o volante no retrovisor do carro, ele vai cair no chão, outro carro vai passar em cima dele e vai morrer. Por que correria essa? É momentos. A gente vai tendo, vê uma pessoa, uma maneira. Então, tudo nos leva a isso diariamente. A expressão regiões celestes, irmãos, recorda as antigas referências. Primeiro, os recursos espirituais. Os recursos espirituais disponíveis para a igreja. Para você, meu irmão, para mim. Para todos quantos creram no Senhor e entregaram a vida a Ele. Efésios 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O que a palavra está dizendo, irmãos? É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos tem abençoado. Eu sou abençoado, você é abençoado. Já somos abençoados, irmãos. Ah, meu Deus, me dá a minha bênção. Qual é a bênção que você está querendo? Busca a bênção, você já é. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Esse Deus já nos tem abençoado, é tomar posse disso, porque precisamos para viver neste mundo, irmãos. Abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Eu estou em Cristo. Se pensar bem, eu já não estou mais neste mundo, eu já estou vivendo com Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha que Deus maravilhoso. Antes do mundo existir, Deus já saberia quem eu seria, quem eu sou. E a cada um de nós aqui, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou, nos dirigiu para isto, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Não é filhos a partir de Adão, não. É filhos a partir de Jesus Cristo. Crendo no Senhor Jesus, passamos a ser filhos de Deus realmente, segundo o beneplácito de sua vontade. A expressão bênção espiritual refere-se a privilégios e recursos divinos disponíveis agora, isto é, os crentes. Disponível agora, meu irmão, para mim, para você, para cada um de nós aqui, para todos quanto buscarem o Senhor, aonde estiverem reunidos, suas casas e seus lugares. A palavra diz: escolhidos, adotados, perdoados. Pense nisso. Escolhidos para receber a salvação e filhos de Deus. E a bênção espiritual refere-se aos dons do Espírito Santo,
evidenciando que eles estão entre as bênçãos incluídas. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim. É isso que me identifica, que me dá graça, me dá poder, força. Tenho lutas, dificuldades, quem não tem? As batalhas são grandes, quantas coisas, mas o Espírito Santo me dá graça, poder, cada dia. Cada dia. Os dons do Espírito Santo, busque. Não é para você manifestar para todo mundo, não. Busque os dons do Espírito Santo. Fala com Deus diretamente. Você já teve uma experiência de falar com Deus em uma língua que você nem sabe? Na hora da oração surge. Você lendo a palavra de Deus, naquele momento você é tocado. Quantas vezes os nossos olhos lacrimejaram no momento de ler a Bíblia? Ou ela não está falando nada ao nosso coração? Ou a oração a Deus naquele momento, intercedendo, você não é comovido? São experiências, irmãos, que temos. Jovens, adolescentes, adulto, homem, mulher, busque experiências com o Senhor. Isso que nos fortalece no dia a dia. O Deus é verdadeiro. O Espírito Santo que habita em sua igreja, que somos nós, é poderoso para nos mostrar essas coisas. Item 2. O poder de Cristo sobre o mal. Efésios 1, do versículo 15 até o 23. Preste atenção. Cuidado em desviar a atenção. Não permita que o adversário o roube de você. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha que Paulo, né? A preocupação dele, irmãos, nós como cristãos, nós devemos estar orando uns pelos outros. Você viu um irmão, soube de um irmão que está numa dificuldade, não precisa pedir oração, não, esteja orando pelo irmão. Deus sabe, Deus vai abençoá-lo e você vai ver os frutos da sua oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no século que nós estamos vivendo hoje, na época de Paulo de hoje, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus aqui, nesse texto, ele é o cabeça da igreja, é ele que dirige todas as coisas, não é o homem, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o bispo, não é ninguém, é Jesus que tem que dirigir, porque se não for a direção, vai dar lugar para o inimigo fazer a direção dele. Ele é o cabeça da igreja, ele tem que me dirigir, e a todos nós aqui, ele é o cabeça da igreja que está em Vitória, todos os salvos em Cristo nesta localidade, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, né, os olhos espirituais, para entender as coisas da igreja, o que é igreja, irmãos, eu fico abismado. Pessoas que escrevem livros, falam, são servos de Deus, têm conhecimento bíblico, mas tropeçam nessas verdades.
Se você pegar o dicionário bíblico, o que é templo, o que é casa, o que é igreja, você vai ver, só você pegar o dicionário lá da Bíblia e procurar ver, você vai ver que igreja somos nós, não é uma casa feita de tijolo. Templo não é feito de tijolo mais. O último foi feito lá por Salomão, e o Herodes reformou lá do jeito dele, e Deus destruiu no ano 70, acabou. A partir daí, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, casa de Deus, igreja de Deus. Nós precisamos entender essas coisas, e como o inimigo ganha vantagem sobre isso. O versículo 18 apenas, deste capítulo 1, diz assim: iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. A expressão iluminados os olhos do vosso coração significa, literalmente, que seu coração pode receber o brilho da esperança que resulta quando a riqueza do investimento de Deus for aprendida em você. Aprendida quer dizer que você entendeu, que você compreendeu essas coisas, que o Espírito Santo nos faça entender estas verdades, compreender estas verdades. É uma batalha espiritual que o Senhor nos dá vitória. Amém? E o versículo 22, 23, quando termina o capítulo 1, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Seu corpo, a igreja, deve ser cheia por ele e pelo Espírito Santo, e nomeada pelo Senhor Jesus para representá-lo. Como igreja, eu tenho que representar o Senhor perante essa sociedade que nós vivemos. Olha, irmãos, a responsabilidade que eu tenho, que cada um de nós temos, que a igreja do Senhor tem, os salvos por Jesus, que tem entendimento disso, diante da sociedade, ou diante da família, diante das vidas que estão ao nosso redor. Representar Jesus, não é representar um sistema, que às vezes o inimigo está tomando conta, a fim de ministrar. O que eu tenho que ministrar à sociedade? Sua vida, né? A vida de Jesus, que está em mim, que eu tenho que transmitir, o amor dele por mim, o amor pelo semelhante, e o poder dele, né? Transmitir a vida de Jesus, o amor e o poder dele. A igreja é a presença física e atual de Cristo, e sua expressão neste mundo. Tópico 3 eu coloquei: a igreja estando sentada junto com seu Senhor ascendido. Efésios 2, 5, 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. O que a palavra está dizendo? Ele nos ressuscitou. Você tem uma vida com Cristo. A vida de Cristo está em mim e eu nele. Olha como a palavra nos diz: ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar em Cristo Jesus, os juntamente, todos nós como igreja já estamos em Cristo. Nossa união com Cristo é em sua ressurreição. A nossa união com Ele, já estamos ascendidos com Ele, estamos nos céus com Ele. Olha como é que a Bíblia nos fala. Em sua ascensão, já subimos com Ele. Eu estou vivendo na terra, mas eu já estou com Cristo. Em seu presente papel como braço direito de Deus, unidos a Ele em sua poderosa vitória. Jesus foi vitorioso na cruz, venceu Satanás, pisou na cabeça dele,
E em Cristo nós temos essa vitória. O inimigo está debaixo dos nossos pés em Cristo Jesus. Dessa posição de parceria, Ele garante que compartilhemos no presente das obras do poder do reino. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas. O que a palavra está dizendo para mim aqui, irmãos? Para você, para todos nós que estamos aqui, tantos quanto ouvirem. Ele nos libertou. Que libertação você está querendo? Se você está em Cristo, tem a vida de Cristo em você, o Espírito Santo habita em você, você já é um liberto do Senhor. O que está te prendendo? Qual é as trevas desse mundo? Alguma coisa que está te prendendo? Se você é um cristão, você já está liberto disso, busca a força. Igual Davi foi citado hoje, né, na escola bíblica pela manhã, pela irmã Dolores. Davi, um homem que era pecador, tinha o coração de Deus, mas você não vê Davi repetindo o pecado que ele fez. E assim seja com todos nós. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, o mundo é um império de trevas. A Bíblia, quando diz o mundo jaz no maligno, tudo que vem do mundo, nós temos que discernir. Pode ser coisas boas, mas por trás tem o dedo do inimigo. É boa por um momento, é prazeroso por um momento, depois nós vamos escolher batalhas duríssimas para vencer. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou, irmãos. Nós já estamos em Cristo. A palavra libertou, nos resgatando da tirania das trevas. Transportou, nos transferiu para outra esfera. Estamos no mundo, mas não estamos no mundo. Amém? O tópico 4 aqui diz: a vontade de Pai de apresentar sua sabedoria através da igreja para frustrar os poderes do mal. Através da igreja, irmãos, o nosso testemunho, as batalhas vão ser vencidas. Através da igreja, a sociedade vai vencer as coisas. A família, a nossa família. Nós sabemos que na nossa família tem pessoas que não creem em Jesus. É uma batalha. Efésios 3,10 diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. O irmão Paulo cita a intenção de Deus apresentar a igreja perante todos os poderes do mal como seu instrumento para dispensar por toda a terra o que ele já estabeleceu em Cristo. Entendeu, irmão? Para dispensar, a igreja, ser o seu instrumento para dispensar por toda a terra o que ele já estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, isto é, através da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Nós temos que apresentar isso para o mundo. É uma batalha ou não é? A gente vê isso cada dia no nosso dia a dia. O professor que teme ao Senhor, que é uma serva do Senhor, vê as dificuldades que existem no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. É uma batalha, e é batalha espiritual que nós enfrentamos. É isso que o Senhor quer nos dar vitória cada dia. Não é através de mim, não, é através da morte, da ressurreição e do Senhor Jesus que está na glória do Pai. Irmãos, com esses textos lidos, anuncia a designação corporativa da igreja, como corpo, nós como corpo, do Senhor, Ele sendo o cabeça, dirigindo todas as coisas.
para orar contra o conflito, a fim de que o mal regrida. Olha a responsabilidade que temos nós como igreja, ao nosso redor, na nossa família, na nossa casa, na sociedade, no bairro. Quantos bairros os irmãos moram em bairros chamados bairros violentos? É motivo de oração, é motivo de oração, e todo lugar está assim. Não é porque eu moro num bairro que não dá tanta violência, mas o mal a gente vê que existe também, é uma batalha. Que o mal regrida, né? E a vontade de Deus avance. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor seja louvado, irmãos. Os irmãos do louvor venham até aqui. E que nós entremos, irmãos, cada dia nessa batalha. Lembrando que a nossa batalha é espiritual. Nós vamos louvar o Senhor enquanto os irmãos estão chegando. As provas e a certeza do amor de Deus. Eu vou ler um texto aqui que está em Romanos. Apenas vou ler. Os irmãos, prestem atenção. Aqui tem um título, né, do texto separado, a intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, e a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui, irmãos, no versículo 31 a 39, as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou enfermidade, ou tantas coisas, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Citamos este versículo. Em todas, 37, em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém?